Sr. Moderador. Cumprimento também a distinta mesa, particularmente os dois colegas cabo-verdianos que aqui estão. Saúdo também as autoridades da República, atuais e antigas autoridades da República, bem como as autoridades académicas, estudantes, professores de Direito aqui presentes. Também aproveitei a ocasião para agradecer ao convite que me foi formulado pela organização na pessoa do meu amigo Susano Costa. Particularmente agradeço o convite numa dimensão institucional, muito mais do que pessoal, uma vez que o Instituto Superior de Ciências Jurídicas e Sociais que aqui represento sentiu-se extremamente honrado por este convite. E aproveito a ocasião também para dar os meus parabéns à organização pela ousadia e pela excelência deste momento que nos estão a proporcionar. Este momento, creio eu, que é um momento mais marcado pelo simbolismo da ocasião do que estricto senso com o momento para discutir aprofundadamente questões académicas ligadas ao direito constitucional. Seja como for, de acordo com aquilo que me foi solicitado, teria que fazer algumas considerações sobre o tratamento constitucional da política externa e das relações internacionais. Senhor Presidente da Mesa, confesso que tenho alguma dificuldade em gerir intervenções livres, de modo que eu tinha cronometrado um texto, rigorosamente com 15 minutos, o texto do qual já sofreu alguma dieta quase instantânea nos últimos momentos. Eu lamento imenso, mas de facto as regras são iguais para todos. Vai haver um haircut. Está bem. Chega como entender, 12. Ainda tenho 3 minutos. 3 minutos. Não sei se na minha qualidade dupla, institucional e pessoal eu teria alguns minutos a mais. Bom, na parte especificamente que pediram para falar da política externa da República, nós devemos focar o artigo 11º da Constituição de 1992. Este artigo 11º da Constituição acaba por representar, da parte do legislador constituinte, a feliz ideia de introduzir no texto constitucional um preceito enunciador de um guia principiológico condutor da política externa e arrolador dos valores propugnados pelo Estado de Cabo Verde nas suas relações internacionais. Logo, portanto, foi ato de grande importância. De um ponto de vista simbólico, este preceito envia a mensagem de que mesmo o poder de condução da política externa, tradicional monopólio de legibus solutus de monarcas e de detentores do Executivo, também se encontra materialmente limitado pela Constituição. Segundo, porque acautela eventuais alterações da ordem constitucional com origem externa que ocorreriam, por exemplo, se o país se envolvesse em arranjos institucionais com transferência de poderes soberanos com Estados com os quais não partilha valores estruturantes. Terceiro, porque projeta a ideia de um Estado também preocupado com a forma como as relações internacionais são organizadas e reguladas, explicitando a sua visão fundamental para os seus congêneres, tentando projetá-la de modo pragmático. Esta opção do legislador constituinte cabo-verdiano não foi inovadora, nem do ponto de vista histórico, nem do comparado, e já tinha, no quadro do constitucionalismo cabo-verdiano, sido adotada desde o período da independência com o texto da sua proclamação. Instrumento, portanto, o texto da proclamação, no qual as bases dessas diretrizes são enunciadas e de forma quase inalterada até à atualidade. Efetivamente, o conjunto de princípios que devem nortear a nossa política externa de Cabo Verde são consagrados desde aquela data, designadamente a luta contra o colonialismo, contra o racismo e contra o neocolonialismo, isto no texto da Proclamação de Independência. A adoção dos princípios da soberania nacional, da não ingerência nos assuntos internos, da reciprocidade de interesses e do não alinhamento, a promoção da unidade Guiné-Cabo Verde e da unidade africana, a cooperação internacional e a aproximação às nações de recepção de emigrantes. Estes mesmos princípios, minhas senhoras e meus senhores, são recuperados e sistematizados pela versão originária da Constituição de 1980, concretamente no seu artigo 17, à qual acrescem as referências muito mais pormenorizadas agora e abandonadas um ano depois sobre a unidade de Guiné e Cabo Verde.
Estes mesmos princípios são, grosso modo, recuperados pela Constituição de 1992. Então, tirando alguns ajustes, grosso modo, nós temos uma linha de continuidade do ponto de vista dos princípios enunciadores da política externa do Estado de Cabo Verde, desde a independência até, portanto, a atual versão da Constituição de 1992. Quais são esses princípios? Podem depois ler o artigo 11º da Constituição e, se calhar, será um destes em que temos, portanto, aqui uma analiticidade mais pronunciada, portanto, com 8 números e com algum desenvolvimento destes preceitos que o compõem. Pronto, seria fastidioso estar aqui a apontar todos esses artigos. Em todo caso, tentarei salientar aquilo que de mais importante e provavelmente mais inovador se pode depreender da análise deste dispositivo constitucional. Primeiro, o artigo 11º da Constituição reproduz, em alguns casos, princípios basilares do direito internacional, consagrados no direito internacional costumeiro e em instrumentos convencionais como a Carta das Nações Unidas, a quase lei fundamental do mundo. São os princípios da soberania do Estado, do respeito pelo direito internacional, do respeito pelos direitos humanos, da igualdade entre os Estados, da não ingerência nos assuntos internos dos outros Estados. Este mesmo preceito inclui certas orientações prudenciais para a condução da política externa, num quadro de defesa mútua dos interesses nacionais que marcam as relações internacionais, maiormente o princípio da reciprocidade de interesses e da independência nacional. O artigo define estritamente certas posições que devem conduzir a nossa política externa, nomeadamente a defesa do direito dos povos à autodeterminação e independência, o apoio à luta dos povos contra qualquer forma de dominação ou opressão política ou militar e a participação no combate internacional contra o terrorismo e a criminalidade organizada transnacional. Note-se que, apesar de tudo, talvez falte dar alguma ênfase a valores que foram depois adotados pela Constituição, evidentemente, a partir de 1992, designadamente o valor da democracia e também da liberdade como um elemento de suporte da política externa do Estado cabo-verdiano, evidentemente, num quadro de algum pragmatismo. Passarei a alguns comentários menos interessantes. Salientaria somente que no artigo 11 da Constituição nós temos uma cláusula que, de certa forma, corresponde a uma solução particular no contexto do constitucionalismo lusófono. Suponho que só a Constituição de agora, neste momento, tem, a partir de 2010, um preceito idêntico, que é a cláusula da proibição da instalação de bases militares estrangeiras em território nacional. Tentou-se, suponho, fazer a abolição desta cláusula constitucional, mas acabou por manter-se no texto constitucional, mesmo após a revisão de 2010, e, na minha opinião, e podemos discutir isso mais tarde, a cláusula, portanto, que está no artigo 11 da Constituição, que proíbe a instalação de bases militares estrangeiras, ela é suficientemente elástica, ainda assim, para permitir que Cabo Verde participe de arranjos cooperativos internacionais em matéria militar, sem requerer necessariamente a sua abolição. Por fim, ainda tenho alguns minutos, pensei que estava... Muito obrigado. Por fim, nesta revisão de 2010, portanto, a última revisão da Constituição, introduziu-se, e aqui, portanto, num movimento similar àquele que ocorreu em Portugal há alguns anos atrás, uma cláusula de recepção do Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional. Portanto, que vai, de certa forma, permitir a adesão a esta instituição internacional, sobre a qual, como devem estar recordados, pendiam, portanto, eventuais situações de incompatibilidade com a Constituição da República, designadamente ligada à extradição de nacionais, à possível aplicação da pena de prisão perpétua ou ainda alguma desconsideração das imunidades funcionais de certos titulares de cargos políticos. Portanto, com este preceito, recebe-se materialmente o Estatuto de Roma e encontra-se uma solução para ultrapassar as tais eventuais incompatibilidades constitucionais. Por fim, só para dizer, Sr. Presidente da Mesa, os princípios que estão enunciados no artigo 11 da nossa Constituição, por necessidades intrínsecas de adaptação à realidade internacional por um microestado insular, política, militar e economicamente vulnerável, são suficientemente elásticos para, por um lado,
conceder aos executores da nossa política externa a abertura necessária à sua concretização e à defesa dos interesses nacionais. E, por outro, impor barreiras tendentes a evitar certas medidas afetadoras da ordem de valores constitutivos da nossa República e induzir certas linhas de ação a ela compatíveis no cenário internacional. Neste sentido, se levados a sério os princípios enunciados no artigo 11 da Constituição, sobretudo na parte que fixa certos limites materiais da ação externa do Estado, poderão desempenhar um papel extremamente importante na consolidação e na defesa do Estado de Direito Democrático. Agradeço pela atenção. Muito obrigado.